Boa noite, pessoal. Vamos começar com o Pai Nosso para nós fazermos um estudo bom, né? Que tenhamos muito conhecimento, que seja bem aproveitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Foi. Que assim Foi, seja. pessoal. Foi, Que assim tranquilo, seja. perfeito. Eu vou trocar aqui que eu troquei de página. Deixa eu voltar lá na questão que nós estamos. Nós paramos, continuamos naquela 257, né? Ensaio teórico da sensação dos espíritos. Paramos lá no subitem 16, lembram? Alguém deu alguma lida? Alguém deu alguma olhada? Ou não? Ninguém leu nada? Então vamos lá. Aqui estamos falando ainda das sensações, né, dos espíritos, e onde Kardec está comentando sobre essas sensações, aqui só para lembrar, né? Ensaio teórico da sensação nos espíritos, certo? E ele já falou das particularidades daquilo que acontece quando a gente desencarna, que levamos essas sensações de tudo aquilo que nós vivemos aqui, das nossas escolhas. Muitas vezes acordamos do outro lado com as sensações do momento da morte. Tá? Então, tudo isso está sendo lido aqui e nós vamos conversando e interpretando. Se alguém tiver alguma pergunta, pode interromper, tá? Pode perguntar ou pode fazer algum comentário também para acrescentar aqui. Então, Kardec segue dizendo aqui: mas dir-se-á desde que, pelo perispírito, é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é exatamente pelo perispírito que tanto as sensações agradáveis quanto desagradáveis chegam ao espírito. Se for um espírito puro mais elevado, algumas não vão conseguir atingi-la, essas sensações não chegarão ao espírito, tá? Então, ali, ó, assim é de fato com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causa. Entretanto, ele experimenta a sensação íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Por qual meio, né? De que forma isso se dá? Então, até lá não vai a nossa ciência, né? Até esses espíritos puros, os sons dos nossos instrumentos e o perfume das nossas flores, um exemplo que ele está dando, não chegam até ele, mas eles recebem essa situação, essa sensação agradável, eles experimentam sensações íntimas de um encanto que é indefinido para nós. Como que isso se dá? Não sabemos, não conseguimos explicar ainda, porque até lá nossa ciência não vai. Então, o que que os espíritos nos trouxeram? Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão,
que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo eles a têm? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é, por falta de termos próprios, as dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então, como que o espírito mais elevado tem essa percepção, tem essa audição, tem essa visão? Como? Como que se manifesta nele? É igual a nós, ao nosso corpo físico? Não, isso ele deixou claro aqui para nós, não é, né? É em todo. Por quê? Porque aquela ideia que nós temos do espírito ser um fluido, quanto mais puro, mais etéreo, né? Então a percepção está em todo aquele elemento, em todo aquele ar, em todo aquele fluido. Exatamente isso que os espíritos dizem a Kardec, que nos faltam palavras, nós não sabemos como definir isso, mas sabemos que eles têm todas essas percepções, todas essas sensações presentes em si, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Então, aquele perispírito mais denso, mais embrutecido, que está, digamos assim, ainda vibrando na sua matéria ou no mundo material, ele vai sentir e ouvir tanto quanto nós, as sensações em torno dele, tá? Não tem muita diferença ali, né? Podemos dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensório comum, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção, tá? Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, ou seja, eles podem ouvir o som da nossa voz e nos compreendem, mesmo que nós não venhamos a fazer o som da nossa voz. Eles podem até entender a nossa fala, eles podem ouvir a nossa voz, mas eles já têm a capacidade de nos compreender até pelo nosso pensamento. Então, eles conseguem muitas vezes captar as nossas emoções, o nosso pensamento, tá? Aqui, e se falando no perispírito um pouco mais denso, aqui mais da nossa volta, não necessariamente inferiorizado, certo? Em apoio do que dissemos, ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito, que nós acabamos de comentar, tá? Quanto mais materializado, quanto mais ligado às coisas do mundo, de forma bem material, né? Mais fixado na ambição, no poder, nos vícios, nas vinganças, nas mágoas, quanto mais ele estiver ali, mais dificuldade ele terá a esses acessos, né? De uma interpretação mais fácil, através do olhar ou do pensamento, ou até mesmo da vibração, né? Daquilo que nós estamos sentindo ou tentando passar para eles.
Pelo que concerne à vista, essa para o espírito, independente da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma, a faculdade de todas as percepções. Estás na vida corpórea? Estas na vida corpórea se obteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea se vão desanuviando, à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Tá? Então, essas percepções estão presentes na alma ou no espírito, né? Seja qual o termo que a gente venha a usar. E quanto mais nós vamos nos desmaterializando, quanto mais nós vamos, a partir do momento que nós desencarnamos e vamos evoluindo, vamos aprendendo mais, voltamos, reencarnamos novamente, vamos melhorando, quanto mais o nosso perispírito, em cada desencarne, vai se tornando mais leve, mais etéreo, mais essas percepções vão se acentuando de uma forma mais própria, né, do espírito. Vai sendo muito mais fácil de usar essas percepções, tá? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Não, por mim tá bom. Tá? Ali, ó, na questão da... Pode falar, Vilmar. Não, só para... acontece com o tempo, né? Com as várias encarnações, né? Que sim. não é a gente desencarnar e já logo já... Exatamente. Já chega nesse ponto, né? Não, claro, isso é evolutivo, é um processo evolutivo, né? Quanto mais nós nos mantivermos aqui na nossa encarnação, procurarmos manter a nossa postura digna, reta, quanto mais nós lembrarmos dos nossos compromissos assumidos e não nos desviarmos do caminho do bem, quanto mais nós buscarmos fazer isso em todos os setores da vida, né? Não apenas na religião, mas em tudo, como cidadãos do mundo mesmo. Quanto mais nós vivenciarmos isso, e o desapego propriamente dito, entendendo que a nossa vida, a nossa eternidade é muito mais do que 40, 50, 30, 80, 100 anos, então quanto mais nós trabalharmos isso, mais fácil é o nosso processo evolutivo, né? Mais esse nosso perispírito vai ganhando essa proporção de etérea, né? Essa fluidez, por assim dizer, essa leveza, e essas percepções vão sendo mais acentuadas, tá? Na questão da visão, por exemplo, sempre tem essa dúvida, né? Num desdobramento, por exemplo, uma pessoa que é cega de nascença, tá? Ela, quando desdobra, o que é cego? São os olhos do corpo físico. Ela não é cega no espírito, na alma ou no perispírito. Ela não é. A prova da cegueira é quando ela está aqui no corpo físico. Pode acontecer por revolta, por ela não lembrar desse compromisso assumido, de passar por essa dificuldade, ela não estar exercitando a sua humildade, a sua paciência, a sua resignação. Pode acontecer que em desdobramento ela tenha essa sensação de não enxergar. E quando desencarnar, permanecer assim, contando que não enxergue. Às vezes ela pode permanecer assim, por um bom tempo no mundo espiritual, até que ela tome ciência do perdão, né, da necessidade da humildade, da necessidade de reconhecer que aquela prova, aquela expiação foi aceita por ela, tá? Então a gente tem que lembrar disso também, tá? Que o que enxerga é o espírito, os olhos do corpo físico
São os instrumentos para que o espírito, quando encarnado, possa enxergar, manifestar a sua observação pela visão, tá? Entenderam aqui? Sim, sim. No meu caso, Carla, eu tenho a evidência em desdobramento só. Sim, tá, mas tu não tem deficiência visual, né? Não. Ah, tá. Não, que eu tô Mas falando. Que eu tô falando aqui da pessoa que não tem deficiência, que tem deficiência visual, por exemplo. Porque ele diz ali, ele deixa claro, que a faculdade de ver é um atributo essencial da alma para quem a obscuridade não existe, entendeu? Então, se tu tem evidência só em desdobramento, isso não tem problema nenhum. Eu estou me referindo aqui a quem traz por prova ou por expiação a cegueira, né? Em desdobramento, às vezes ela sai e consegue perceber tudo. Aí as pessoas dizem assim, mas como que ela vai entender se ela não enxerga? Ela não enxerga nessa existência, mas o espírito conhece. Conhece o campo, conhece a flor, conhece as cores, conhece o céu, conhece a terra, né? Ele não é a primeira vinda dele aqui. Então, é nessa encarnação que aquele espírito está vivenciando a prova no corpo físico da cegueira, tá? Entenderam aqui a diferença? Sim. Que bom que tua evidência é só em desdobramento, né? Pior é quando a gente anda na rua e não sabe se está enxergando se quem está vivo ou quem está morto. Pois é, eu não tenho essa experiência ainda. Vamos ali. Alguém mais? Então tá. Aurido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo ao outro, os espíritos mudam o envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos os mais elevados, se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Tá? Então, aqui que ele está fazendo referência de um mundo para o outro, esse nosso invólucro perispiritual, ele muda de um ambiente para o outro. Assim como muda o nosso invólucro carnal também, né? O nosso corpo físico também muda, tá? Quando os espíritos um pouco mais elevados vêm nos visitar, ou bem mais elevados, né, vêm nos visitar, eles precisam algumas vezes se revestir de um perispírito terrestre, ou seja, eles mudam ali, né, a sua vibração para conseguir suportar a vibração negativa da Terra ainda, né? Ainda existe muita vibração umbralina na nossa crosta terrestre aqui. Então, eles precisam se preparar para isso. O próprio Cristo, quando veio para cá, levou 4.000 anos baixando a sua vibração para poder encarnar, né? Aqui na Terra, porque Jesus não reencarnou aqui, ele encarnou aqui, tá? Entenderam? Sim, sim. Tá bom. Todos, Eu porém. lembro que acho que teve um livro que eu li, e ele falava que eles iam uma expedição e daí realmente eles tinham que adensar e dependendo de onde eles iam, eles adensavam menos ou mais, porque eles não eram vistos aí, né? Eles Exatamente. conseguiam andar no ambiente, mas porém não eram vistos porque eles não tinham se Exatamente. adensado para aquele ambiente mesmo. Exatamente. A própria luz que eles têm, né, vai diminuindo para que eles possam passar despercebidos ali e não serem atacados. Ah, então, essa densidade, como tu disseste, ela vai aumentando ou vai diminuindo conforme a necessidade, tá? Isso a gente encontra muito nos livros do André Luiz, aí na obra de Chico Xavier, nós vamos encontrar muitos relatos assim, tá bom? Então ele segue ali. Todos, porém,
Assim, os inferiores como os superiores não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Os espíritos inferiores, superiores, eles não têm estes órgãos dos sentidos como nós temos, o ouvido, o nariz, os olhos, né? Eles têm a percepção. Então, aquilo que não interessa eles ouvirem, eles não vão ouvir, não querem ouvir, não vão ouvir. A única coisa que eles são obrigados a ouvir são os conselhos dos espíritos bons, tá? Porque ali, às vezes, se faz necessário, né, que ele se manifeste para trazer alguma orientação, para trazer alguma ajuda, algum auxílio, alguma tentativa de resgate. Então, eles vão ouvir. Os inferiores, por exemplo, eles vão ouvir. Se houver a necessidade desses espíritos se manifestarem, os superiores ali levar uma orientação, eles vão ouvir, vão acatar ou não, vão aceitar aquela ajuda ou não, tá? A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. É isso que o Vilmar acabou de citar aqui. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Tá? Então, eles podem se ocultar daqueles que são inferiores, dependendo da atividade que eles vão fazer, mas os superiores a eles, eles jamais vão conseguir se ocultar, né? Assim como a gente não consegue se esconder de Deus nem de Jesus, né? Os espíritos também podem até ser bons, podem, dentro daquela categoria de espíritos bons, né? Já com certo grau de elevação, mas eles não conseguem se fazer invisíveis aos espíritos acima deles. Então, tudo tem uma hierarquia, né? Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se, ou seja, torna-se mais clara à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza, de elevação do espírito. Isso aqui nos chama atenção, né? Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. O que significa para nós? O que vocês entendem aqui por essa frase? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? O que vocês entendem aqui por essa frase? Acho que conforme o espírito é mais puro, ele consegue, tipo assim, ele, na verdade, eles não existem no tempo, né? Teria alguma coisa separada e eles conseguem visualizar tanto o passado quanto o futuro. Exatamente. É exatamente isso. Então, o que fica claro para nós? Que o tempo realmente é relativo, né? Que o passado nós sabemos que ele existe porque nós já vivemos. Mas quem disse para nós que o futuro também já não existe? Né? É numa outra dimensão. Agora, o futuro, aquilo que nós entendemos assim, qual será o meu futuro? É muito simples, basta que nós demos uma olhadinha no que nós estamos vivendo hoje. Nós já temos uma ideia de como será o nosso futuro, onde será o meu futuro. Aí nós não temos ainda essa condição de perceber, mas eles têm. Esses espíritos desprendidos da matéria, e quanto mais elevados eles forem, eles têm conhecimento desse futuro. Lembram lá daquela entrevista
do morador de Júpiter, que foi perguntado a ele se eles tinham conhecimento futuro, ele disse: temos, mas não tanto quanto imaginas. Ainda há ali uma limitação, apesar de serem espíritos puros que se encontram ali, né? Espíritos de alta envergadura, tá? Mas não estão ainda naquele nível de espíritos crísticos, como é o caso de Jesus, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, há muitas moradas na casa do Pai. Então, Jesus veio para nós da onde? Do futuro, obviamente, né? Desses mundos mais elevados. E se esses mundos já existem, é para lá que um dia nós estamos nos preparando para ir. Então, vai depender, obviamente, da nossa caminhada, né? Então, é claro que na nossa inferioridade, quando nós desencarnarmos, nós não temos acesso a esses mundos superiores, mas aos inferiores nós até podemos ter, né? Se formos convocados, por exemplo, para ajudar, para resgatar alguém, para dar um atendimento, por exemplo, no desdobramento das pessoas que estão vivendo nesse mundo inferior ao nosso, né? Podemos até mesmo reencarnar nesse mundo inferior, irmos em missão, né? Isso significa que eu vou regredir no meu processo evolutivo? Não, porque tudo que eu adquiri de conhecimento permanece comigo, tudo que eu evoluí permanece comigo espírito, no eu espírito, tá? Não no corpo físico, que a gente muda de ambiente para ambiente, tá? De encarnação em encarnação. Certo? Entenderam aqui? Sim. Então vamos lá. Gosto da Jô, porque a Jô se confirma, assim, que sim, vamos entender. A Jô é a líder da turma, viu, Mara? Objetarão, talvez, toda essa teoria nada tem de tranquilizadora, né? Alguém é de objetar, de dizer. Toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livre do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis-nos informar que ainda sofreremos. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Assim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. O que vai depender aqui? Daquela famosa máxima, né? A cada um conforme as suas obras, né? Não adianta a gente querer colher aquilo que não plantou. Então, isso é claro para nós. Essa historinha de que morreu, descansou, não é bem assim. Tira isso da cabeça, porque não vai sentar numa nuvem esplêndida lá e ficar ouvindo anjinho tocar lira. Não tem como, né? Não vai acontecer isso, tá? Então, em relação a isso que ele usa o termo sofrimento. Esse sofrimento pode aumentar ou pode diminuir. Pode durar muito tempo ou pode até nem existir. Vai sempre depender daquilo que nós estivermos fazendo por aqui, tá? Então, vamos lá. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Então, isso que o Kardec, os espíritos estão nos dizendo aqui. Muitas vezes, os nossos sofrimentos deste mundo podem ser evitados, mas a gente é masoquista, né? A gente faz questão de mantê-los pertinho de nós, assim, como se fosse um bem nosso muito caro que a gente não quer se desfazer dele. Então, que graça tem eu não sofrer? Nenhuma, né? Então, eu vou permanecer agarradinha ali no meu sofrimento, alimentando ele com as escolhas e os enganos que eu vou trazendo para a minha vida, tá?
E aí não tem como a gente se queixar depois, né? Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. Tá? O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira que viveu na Terra. Aqui, ó. Para a gente não esquecer, né? Hoje, quando a gente deitar para dormir, vamos levar essa frase conosco e tentar conversar com os nossos mentores lá e dizer para eles assim, é verdade isso? E vamos ouvir o que ele tem para dizer. Olha lá, ó. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Tá? Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Tá? Então, ou seja, aquelas sensações, né, que nós falávamos nas aulas anteriores. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Então, aquela sensação permanece com ele. Que quanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. E aí, o que vocês acham? Nós queremos essa liberdade? O que vocês acham aí? Aberto a comentários. Gostaria de ouvi-los. Será que A nós... a gente tem que sempre procurar se libertar, né? É difícil. É difícil mesmo. A É gente... difícil ficar assim, porque o mais fácil é ficar se fazendo de coitado e ficar sofrendo aquilo ali e dizer para todo mundo que está sofrendo. Mas procurar a solução é bem mais difícil. Enfrentar aquilo ali é mais difícil. E às vezes não é só isso, né? Aqui nós estamos nos referindo quando o problema já existe, né? Ele tá fazendo um alerta aqui para aquelas paixões terrenas que nós insistimos em manter. A gente sabe que aquilo ali vai dar ruim, como diz, né? Vai dar problema, mas a gente paga para ver. Né? A gente pensa, isso é assunto de beata, isso é assunto de fanático religioso, o que vale é viver o agora, né? Morreu, está morto, né? E aí o morreu, está morto, quando chega do outro lado, descobre que o que morreu está vivo, né? E que a situação não tem o que fazer, agora não dá mais para voltar atrás. Então é isso que ele está se referindo, assim. Quando ele diz, né? Está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Então, se a gente tem consciência, principalmente nós que estudamos a doutrina espírita, espiritualista, que temos e recebemos os recados da espiritualidade, nós não podemos negligenciar isso. Seja nos nossos tratos pessoais, no nosso cuidado, nos nossos abusos, seja nos nossos vícios morais, né? Não apenas nos nossos vícios materiais, mas nos nossos vícios morais, como a maledicência, como a inveja, como o egoísmo, como o orgulho, são vícios morais, né? O ciúme. Então, nós temos que olhar para tudo isso e pensar assim, que monstro eu estou alimentando em mim, né? Quem eu quero alimentar? Então, é isso que a gente tem que entender, que se ele está nos dizendo, olha, toma atento, né? Dá tempo ainda de amenizar esses efeitos colaterais aí. Não te faz de surdo, né? Então, aceita o conselho, aceita a dica e muda de postura, né?
Mais alguém? Então vamos ali. Ele tem o livre-arbítrio? Tem. Por consequente, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merece. E então, embora revestido do invólucro corporal, já está depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. É aquilo que nós comentamos antes, né? Os vícios morais, os vícios materiais, ir nos desapegando, não dando aquele valor excessivo, sofrendo desesperadamente pelo supérfluo, não é verdade? Então, quando nós conseguimos entender isso, a partir do momento que a gente bater daqui em retirada, essa influência material do meio que nós deixamos aqui já não irá nos atingir tanto. E procurar também levar esse conhecimento, fazer com que aqueles que estão em nosso entorno compreendam isso também. Porque senão acontece que nem o Dimas, né? O desencarne do Dimas, que está lá no livro Os Mensageiros, que ele preparou todo mundo nas suas palestras espíritas, ele contava, ele estudava, ele fazia, ele acontecia, mas o seu núcleo familiar mais próximo ali não estava preparado para essa despedida. Então entraram naquela choradeira compulsiva, naquele desespero, naquele porque, meu Deus, e ele não conseguia se desligar. Então nós temos esse compromisso também, não nos basta conhecer. É importante que a gente leve essa reflexão para aqueles que estão convivendo conosco, no nosso núcleo mais próximo. Ah, mas eles não são espíritas, eles nem querem ouvir essa coisa de espírito que vai chegar do outro lado da vida e vai estar sofrendo, vai ver que eles estão chorando. Mas há maneiras e maneiras de nós levarmos as pessoas a entenderem isso, usando até mesmo da sua religião, da religião que eles trazem para estimular a sua fé, para que possam entender isso. Né? Há formas que nós podemos fazer isso, né? Desse desapego, certo? Então, ali ele vai concluir esse parágrafo dizendo assim: nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido, nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Então, como é bom, né? A gente entender que tudo que nós temos aqui vai ficar aqui, que a gente não tem que sofrer por nada disso. Seja as coisas materiais, seja o nosso emprego, seja as nossas conquistas, os nossos títulos, as honrarias que recebemos, as nossas medalhas, sejam os nossos amores, cônjuge, filhos, pai, mãe, né? Tudo isso nós temos que nos dedicarmos sempre na medida certa, sabendo que um dia essa separação momentânea, física, irá acontecer. Né? Aquela história, eu tinha uma colega no grupo de estudo que ela dizia assim, não, eu não vou ser assim, se eu morrer antes do fulano, eu não vou deixar ele em paz, ele não vai casar de novo. E isso era em seguida que ela chegou no grupo de estudo e a gente ria, porque ela dizia, não, vocês estão rindo, é sério, eu vou ficar aqui na volta dele. E eu dizia para ela assim, tu vai ser a aia dele quando ele casar de novo. E ela, hoje, ela tem outra visão disso,
né? Hoje ela conversa com eles sobre isso, eles falam, os filhos conversam sobre isso. Ela agora está vivendo um momento bem difícil, né? Que ela teve um processo de câncer que retornou esse ano. Então, ela já teve câncer há um tempo e agora esse câncer retornou. Ela já fez cirurgia também, está fazendo quimioterapia, não tem metástase, não tem mais nada, mas sempre fica aquela sensação assim, será que é agora que eu vou, né? Mas ela está encarando a coisa assim com muita coragem, com muita fé, com muito bom humor. E aí o marido mexe com ela, olha, é agora, hein? Eu acho que é agora que tu vai olhar eu casar de novo. E ela disse, agora eu não estou mais preocupada com isso, agora eu quero que tu sejas feliz, agora eu já entendo isso e aquilo. Então, aos poucos, a gente vai entendendo essa necessidade do desapego em relação a tudo e a todos. Nós não somos donos de nada nem de ninguém, nem desse corpo aqui. Nem esse corpo nos pertence, porque nós não vamos levá-lo também, né? Se ele fosse nosso, a gente ia e voltava nele, né? O que vocês acham? Ainda mais agora aí que a ciência está descobrindo tantos procedimentos de harmonização, de tira ruga, tira isso, tira aquilo outro, né? Todo mundo vai sair daqui com a carinha melhor do que chegou, garanto, né? O que vocês acham? Mas não vai levar, não adianta. Pode gastar todo o dinheiro que tiver aí, passando todos os sérums e ácidos hialurônicos, colágenos e não sei mais o que, porque não vai levar. É um direito que nos assiste nós melhorarmos a nossa imagem? Isso aumenta a nossa autoestima, mas nós não podemos supervalorizar isso. Não é o mais importante. Eu não tenho que me sentir mal porque, nossa, minhas amigas todas fizeram e eu não tenho condições de fazer. Eu não quero mais sair de casa, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais naquele curso que eu estava fazendo. Eu não vou mais reunir para tomar um café porque todo mundo comprou uma roupa nova e eu não posso comprar. Não, não é isso, né? O que mais importa. Então, esse tipo de desapego que a gente tem que entender. Tá bom? Tá claro aqui? Alguém quer dizer algo? Josi, Juliana, Vilmar, tá todo mundo tranquilo aí? Eu? Oi! Voltei! Eu voltei agora para ficar. Olha, Fabi, eu Agora nem para vi que você ficar. tinha entrado aqui. Isso aí. A Eu Fabi quero eu tinha falar visto. Pode falar. sobre isso aí que você está falando. Fala que eu te Que eu escuto. fiz eu viajei, fiquei 15 dias fora, né? E aí deixei tudo organizado para as meninas e tudo. Meu pai veio e fui com aquele pensamento, né? Será que vai dar tudo certo e tal? E aí voltei, tava tudo certo, não tinha acontecido nada, ninguém tinha sentido a menor falta de mim. Tudo aconteceu na maior paz e tranquilidade, e aí é bom para a gente redimensionar assim. Tudo vai dar certo, elas vão viver sem você, você não é a última bolacha do pacote, mesmo elas sendo pequenininha. Não. Você começa a redimensionar, né? Essa coisa do apego de você também achar que você é mais necessário do que na verdade você é, né? Que vai funcionar, que as pessoas vão ficar bem, que vai dar tudo certo. Isso no caráter espiritual é muito bom, né? Você entender isso, né? E eu fiz esse aprendizado, assim. Voltei com esse aprendizado. Exato, isso é bom, mas a gente tem que entender, ter cuidado, Rayane, que às vezes as pessoas ouvem isso e tomam isso pelo desleixo, Não é a isso, né? falta de Não é sobre preocupação. Não desleixo. é isso, né? É saber Não assim, é isso. nossa, elas sentiram saudade, sentiram, é diferente, Sim, né? Mas não deixaram de fazer o que tinha que ser feito porque eu não estava. Essa é a diferença.
E assim para a encarnação mesmo, se um dia a gente for antes, elas vão conseguir continuar fazendo. Exatamente. É exatamente isso que significa aquela frase que dizia: a vida continua. Continua lá e continua aqui, continua dos dois lados. Nós sentimos saudade? Sentimos. Mas o que tem que ficar nessas situações? Assim, por exemplo, olha, a mãe vai viajar, a mãe vai fazer um curso, vai tirar férias. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar as coisas organizadas como se eu estivesse aqui. Então, elas recebem orientação, né? A gente passa orientação dos cuidados que precisa, onde está isso, onde está aquilo, onde está aquele outro, qualquer coisa. A gente tem que prevenir para todas as situações. E vai, só vai. E vai. Né? Agora, o que não pode é aquela coisa assim, eu estou indo e que se vire, né? Sem nenhuma preocupação. Não, né? Aí é desprezar, às vezes, até uma situação que, dependendo da idade, né, de quem vai ficar, pode ser até perigoso. Né? Traumatizante. Exatamente, com quem vai ficar, saiu, nem deu bola, nem se preocupou em me dizer alguma coisa, né? Como esses dias eu escutei de uma colega que os pais são separados e a mãe viajou, e os filhos ficaram com o pai. E o filho pequeno entrou no WhatsApp, deu saudade, ele tentou falar, e ele entrou em desespero, porque a mãe não respondia. Né? Às vezes está no outro país, às vezes o fuso horário pode estar dormindo, então para uma criança pequena às vezes fica difícil de entender isso. Né? Então são coisas que tu tem que explicar, né? Olha, nem sempre a hora que tu ligar, a mamãe vai conseguir atender, mas mostrar que está preocupada a partir do momento que tentou explicar aquilo. E a criança grava as coisas fácil. Olha, eu sei que está horário, eu não posso ligar para a mãe, ela vai estar dormindo, vai estar na reunião, vai estar no trabalho. Então, é diferente, né? De dizer assim, eu fui e não... Fui e deixei que se virasse por conta. Não, vão se virar? Vão, mas fica uma sensação de abandono, né? De que fulano saiu e nem se preocupou comigo. Então, diferente. E a lição do mundo espiritual também, né, Carla? Porque, por exemplo, eu saí, deixei comidinha, meu pai veio para cá, fiz todo um processo como esse que você está falando aí, de deixar a casa arrumada para sair, desse cuidado. E esse cuidado, muitas vezes, a gente não tem em verbalizar para a criança do mundo espiritual. Exatamente. Né? De falar para ela que a vida não acaba dessa forma com que né, o coletivo pensa, que a pessoa segue, continua, que o amor... Esse verbo é pouco feito com a criança. Exatamente. Né? Se tu assistires o Evangelho da Rede que eu fiz hoje, tu vai ver que Chico Xavier chamava atenção para isso, da importância da evangelização nas crianças e de se tocar nesses assuntos, porque pode acontecer de repente, pode acontecer da mãe, como agora, nós vamos fazer uma comparação aqui, né? Que a gente disse assim, vai viajar, eu fui viajar, deixei tudo organizadinho. E tem necessidade? Tem, é um cuidado, é um carinho que tu estás fazendo. Eu não faço assim, eu vou e que se vire, porque se eu morrer de repente, vão ter que se virar. São situações diferentes. Eu sair de livre e espontânea vontade e dando aquela ideia de que eu não estou nem um pouco preocupada, é diferente de me acontecer algo que eu não tenho como evitar. Né? Posso estar em casa e morrer de repente. Eu não houve falta de preocupação, simplesmente eu morri. E aí, como é que fica? Eles precisam ter essa orientação. Olha, vamos tentar entender como é que a coisa funciona. Vai ser sofrido? Vai. Novas adaptações, novos momentos, muita compreensão, muito acolhimento, né? Então, isso é importante, são assuntos que a gente precisa conversar com as crianças e entender que isso pode acontecer a qualquer hora. Porque se a gente que é adulto, a gente sente, imagina uma criança. É claro que ela vai sentir. Mas a criança esquece mais fácil porque ela vai para o colégio. A gente se engana com isso.
Ela pode não comentar, mas talvez ela não comente porque ela não saiba com quem comentar, o que perguntar, por que perguntar. Às vezes ela está vendo o sofrimento de quem ficou e ela diz assim: se eu perguntar, a mamãe vai chorar, o papai vai chorar, o irmão mais velho vai chorar, então eu não vou perguntar nada. Então, a necessidade desse diálogo é importante, né? Para que a gente possa entender que o espírito possa chegar do outro lado de uma forma mais tranquila, sabendo que ele foi, mas que ele deixou uma boa semente plantada aqui, porque a saudade sempre vai existir. Isso não tenhamos dúvida. Seja numa pequena viagem como tu fizesse agora, né? Ou seja na viagem definitiva que todos nós vamos fazer um dia, com a possibilidade, obviamente, de reencontro. Ah, entenderam aqui a diferença? Tá todo mundo aí ainda? Rayane? Sim. Ah, tá. Os 2 evangelhos que eu fiz nesse mês de outubro, que é dedicado às crianças, o da semana passada e esse é todo sobre essa importância da evangelização da criança e dos assuntos que precisam ser tratados. Que hoje as crianças vivem problemas que antigamente só faziam parte da vida adulta, né? E as crianças hoje vivenciam grandes dificuldades. Tá certo? Vamos terminar esse aqui. Temos 4 minutos, dá tempo aqui e fica a escolha das provas para a semana que vem. Então diz ali: interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmo se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Então, esse último parágrafo aqui resume tudo que nós estávamos falando agora, né? Que não importa classe social, não importa, como ele diz ali, interrogamos, acompanhamos, pertencentes a todas as classes sociais, todas as posições sociais, todos os períodos da vida, como espírito. E a partir do momento que abandonaram o corpo, eles começaram a comentar sobre a sua vida além-túmulo, certo? Então, obviamente que cada um, dentro das suas condições, traziam seus sofrimentos, guardavam seus sofrimentos, todos eles relacionados com a forma na qual viveram na Terra. Então, isso para nós aqui é nota de profunda reflexão, né? Se nós estamos recebendo essa informação, é necessário que a gente busque a nossa própria mudança, para chegar no outro lado um pouquinho menos de sofrimento, né? Menos influenciado por aquilo que nós vivemos aqui no sentido negativo, né? Que possamos levar conosco as influências boas, o saldo positivo da nossa conta. E assim nós encerramos essa parte desse ensaio teórico da sensação nos espíritos e fica para a semana que vem a escolha das provas.
Então, quem gostaria de fazer a nossa prece ou algum comentário? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não, para mim tá ótimo, Carla. Tá tranquilo? Então tá. Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Eu posso fazer. Então tá. Então, vamos agradecer mais uma noite de estudo, mais uma noite de lucidez, onde a gente consegue compreender que nós somos muito mais do que esse corpo físico que hoje habitamos, que a gente é muito mais do que essas paixões do ego, como estão ali, esses sentimentos em que a gente se apega tanto e que eles não nos levam, né, a um florescimento. Então, que a gente possa viver aqui e estar aqui, mas não fazer parte, né, como Jesus falava, esteja no mundo, mas não faça parte dele, né, que a gente possa florescer, andar aqui com uma experiência de melhora, de amparo, de carinho, de exercitar aquilo que o nosso espírito veio aprender nessa jornada encarnatória. Então, vamos rezar juntos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que assim seja. Então, vamos encerrar a nossa gravação aqui.